Ao nosso último encontro do simpósio. Eu sou a Patrícia Leonardelli, pós-doutoranda do projeto temático Memórias e Pequenas Percepções do Lume, e vou fazer a mediação da nossa última mesa, que tem como tema Treinamentos, Visões Recentes. E tem como professor convidado o professor Lúcio Agra. O professor Lúcio é docente do curso de Comunicação e Artes do Corpo da PUC de São Paulo, fez o doutorado dele na mesma instituição, em Comunicação e Semiótica. E teve a sua tese lançada pela editora Perspectiva com o seguinte título: Monstrutivismo, Reta e Curva das Vanguardas. E atualmente prepara um livro a ser lançado sobre as recentes pesquisas dele sobre performance. Também é poeta e performador. Gostaria de complementar? Tá bom? Apresentação. E à minha direita temos... Eu vou ter que fazer a apresentação primeira que ele pediu para eu fazer dele mesmo. Senão ele é o meu coordenador, eu preciso obedecê-lo. Professor Dr. Renato Ferracini, Renatinho, ator antes de mais nada, pesquisador depois de tudo, do LUME, Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais da Unicamp, agora a parte que eu botei, autor dos livros A Arte de Não Interpretar como Poesia Corpórea do Ator, Café com Queijo, Corpos em Criação, Corpos em Fuga, Corpos em Artes e Ensaios de Atuação, que está no Prelo, pela editora Perspectiva, e é o coordenador e idealizador do projeto temático e deste simpósio. Vamos começar pelo convidado. Boa noite. Eu receava que fosse mantida, e foi essa prática, né, do convidado falar primeiro, que vem das bancas, né? Eu queria agradecer muito ao Renato pelo convite, ao Flávio, que também formalizou o convite. Eu quero dizer também, como a Tatiana, que é um prazer estar aqui, que aqui para o Lume, para Campinas, para a Unicamp, para o Barão Geraldo, para a Casa do Renato, para o Festival do Apartamento que aconteceu lá, para festas memoráveis na Casa do Renato. Eu realmente me sinto meio da casa, né? Porque eu tenho a boa e a má fama aqui já plantadas, então. E o que eu vou tentar fazer aqui, quer dizer, o Renato, obviamente, também, nesse espírito brincalhão dele, me colocou numa arapuca, porque, em princípio, eu não teria nada a dizer, ou muito pouco a dizer, sobre treinamento, muito embora eu desconfie de um sintagma, de uma frase que diria assim: não há treinamento possível para performance, da mesma forma que eu desconfio de outra frase, que é: há um treinamento para performance. Eu quero desconfiar das duas frases simultaneamente, eu vou tentar me explicar nisso aí, mas eu também tenho que dizer, mais uma vez, tenho que sempre fazer essa ressalva, que eu falo de um lugar que não é do teatro, eu estou no meio de um monte de pessoas de teatro, mas, embora tenha tido uma passagem episódica muitos anos atrás pelo teatro, e embora tenha convivido durante alguns anos, que nos foi possível conviver com o Renato Cohen, fora essas experiências, eu não sou diretamente relacionado com isso, de modo que eu falo de um lugar que é extraordinário, né? Ele está fora da configuração do universo do teatro e, no entanto, ele tem sido um grande... o teatro tem sido cada vez mais um lugar que busca tudo na performance, ou busca muitas coisas na performance, ou busca desde o nome, e a gente estava ainda agora aqui ouvindo falar sobre Grotowski, desde o nome até muitas outras implicações. E aí, por conta disso, e por conta desse lugar estranho que eu me coloco, eu sou chamado para situações
curiosas, como foi há bem pouco tempo, eu e o Renato, e o Cassiano também, que era o orientador, participamos de uma banca que era sobre comissão de frente de escolas de samba, e nessa banca teve uma menção de uma frase que eu quis guardar para começar a minha fala, que a frase era uma frase romariana, né? Treino é treino e jogo é jogo. Né? Isso foi falado numa banca de doutorado, o que, aliás, é um motivo de comemoração, porque isso significa que, efetivamente, a gente está modificando alguma coisa quando a gente já pode falar uma coisa como essa. E eu queria começar também, eu pedi para o Flávio mostrar uma imagem que vem do Rio de Janeiro, que eu achei em férias, é tirada de celular, então me perdoem a má qualidade da imagem, mas é tirada ali perto da lagoa, eu não sabia, há muito tempo que eu não passava por lá, mas tem lá uma academia, não é, que não é do mesmo tipo dessa academia, mas guarda algumas relações de semelhança, provavelmente. E aí tinha um bruta letreiro assim, com um desenho meio que maticiano, treinar ou relaxar. Né? Então eu olhei para aquilo assim, eu falei, esse é o dilema. Né? Esse é o dilema que nós temos que enfrentar, né? Treinar ou relaxar. Aí, mais recentemente, não ia entrar, entrou uma coisa nova, assim, o Richard Schechner fala de não vir completamente preparado para poder sempre ter alguma outra coisa que possa acontecer. E ao reservar as imagens ali, eu lembrei que tinha uma outra que é muito interessante, que pode vir a calhar em algum aspecto, que eu encontrei em Jundiaí agora. É a próxima imagem, que é essa aqui. A Body Modification e a Body Art, né? A evolução Body Art. Né? Então, a transformação corporal, né, que é meio colocada como se fosse um processo evolutivo em que você sai do corpo e entra na arte, né, através da transformação corporal. E, naturalmente, de certa espécie de transformação corporal muito específica. Então, eu imagino que as razões, dentre as razões por ter sido convidado nisso aqui, eu encontrei uma muito antiga, Renato, que é aquele evento que aconteceu em 2004, chamado Artista Cênico em Tempos de Terrorismo, em que estávamos numa mesa que eram 3 loucos, era o Luiz Fugante, eu e o Renato Ferracini, falando sobre... a pergunta da mesa era assim, você se prepara para o quê? Claro que quando se estava falando, havia toda uma discussão sobre a questão do terrorismo na época, mas eu acho que era legal voltar para a imagem anterior, né, do treinar ou relaxar, para ficar essa dúvida no ar. Aquela questão, por exemplo, do terrorista que se prepara cuidadosamente para um ato de terrorismo, por exemplo, estou pensando logo naquele da maior liminalidade possível, que é você ser um homem-bomba, então há um filme, inclusive, sobre isso que é extraordinário, você se prepara para a situação toda e, em determinado momento, você aciona aquilo que vai destruir você e tudo à sua volta, né? E a pergunta, naturalmente, era essa, você se prepara para o quê? Para fazer isso? Você quer romper com tudo e tal? Obviamente que nenhum de nós 3 respondeu nada disso, mas a gente de certa forma, pelo que eu me lembro, porque eu achei isso numa anotação minha de passagem de ano, pelo que eu me lembro, a gente, na realidade, implodiu completamente qualquer ideia de que se possa preparar-se para alguma coisa. Eu não vou, portanto, trazer um conjunto de estratégias e técnicas que, finalmente, inequivocamente, demonstrassem ser possível dizer que existe um treinamento adequado para a performance. Entretanto, eu acho que não seria a palavra certa, entretanto, ela mesma, a performance, não cabe nesse raciocínio. Não é possível encaixá-la no raciocínio do preparo. A tentativa de encontrar esse tipo de premissa e a consequente frustração, por perceber que a performance era um funcionamento ligado à própria vida e não somente a uma vida encenada, me fizeram buscar outro caminho. Aí eu queria dar um exemplo meu mesmo.
apesar de toda a história em torno de, a performance é uma coisa que você vai lá, chega, e performance art, vamos nos pôr mais ou menos de acordo com isso, ou seja, uma determinada situação, por exemplo, no Matadouro, em Bogotá, como eu tive em 2009 no Instituto Hemisférico, você chega lá e tem alguém fazendo uma coisa aqui, outro fazendo uma coisa ali, e a pessoa chegou e com os dados que tinha do momento, começou a realizar aquilo, etc. E eu, apesar de ser estar próximo dessa ideia, eu, quando ia fazer as minhas performances, eu tentava preparar. E era um desastre completo, porque eu fazia aquilo que, em certa época, se chamava performance tecnológica, e aí o que acontecia é que, na hora que eu ia preparar as coisas começavam a não funcionar, o troço que eu ligava não ligava, enfim, dava uma série de problemas. E aí eu comecei a perceber que havia algum demônio por trás daquela situação do preparo. E o demônio que existia não era o da tecnologia, que você não sabe mexer, não funciona e tal, porque supostamente era até aquele cara que sabia mexer e tudo, mas é que o demônio todo estava nessa ideia do preparo, ou seja, eu não estava prestando atenção justamente naquilo que se desenhava como a possibilidade e a oportunidade mais interessante, que era aproveitar quando o troço pifava. Ou seja, aproveitar o chabu, aproveitar justamente aquilo que poderia se transformar num erro. Não é? Ao invés de ter a imagem que entrava na hora certa na tela, quando eu falasse aquela palavra X, você ter a possibilidade de que essa imagem entrasse, mas ela não entrar e essa falha ser significativa, isso passar a ser significativo. Eu estou pretensiosamente imaginando que isso possa ter a ver, ao menos remotamente, com aquilo que a Tatiana estava colocando anteriormente, mas é claro que é difícil, né? Aproximar-se disso. O debate em torno dessa questão, vocês podem imaginar que quando você é um professor de performance, como eu sou, ela me perguntou se precisava falar mais alguma coisa, eu sou professor do curso de Comunicação das Artes do Corpo, mas eu principalmente, no Artes do Corpo, lido com as matérias, não quero dizer as disciplinas, de performance. E vocês devem imaginar que a par da situação de você ter que sempre ouvir, mas se ensina isso, performance, você ainda tem uma segunda situação, que é você lidar com essa situação do despreparo. Não é? Ou seja, você não dar em nenhuma circunstância ao aluno, ou pelo menos tentar não dar ao aluno a impressão de que ele pode se fiar exclusivamente nisso, mas, ao mesmo tempo, sem tentar fazer com que o aluno fetichize a ideia de não se preparar para nada. Não sei se eu me fiz claro. Ou seja, não é nem chegar para ele e dizer assim, olha, nunca se prepare, vá sempre com a cara dura, vá fazer isso de qualquer maneira e você vê o que acontece. Não é isso, mas também não pode ser, não faz sentido, não faz liga dentro da própria história da performance, que é uma história de muitos fazeres diferentes, que você possa dizer que há necessariamente certas estratégias, técnicas ou preparos para isso. Eu vou antecipar uma coisa que eu vou falar depois, mas a gente tem uma matéria, que aliás tem 2 semestres na nossa grade de performance, que se chama Treinamentos Psicofísicos, que aliás é uma matéria criada e dada por uma ex-aluna aqui da Unicamp, das artes cênicas, que é a Samira Brandão, que é a nossa colega professora lá, que foi atriz do Renato, e que desenvolveu essa pesquisa em torno disso que ela chama de treinamentos psicofísicos. Portanto, essa situação de aula me fez, por exemplo, me ver uma vez numa conversa com um ator que continua sendo ator, mas que abriu-se de forma extraordinariamente generosa para outras ideias de presença ao vivo, né, que teriam que ver com a performance, e isso eu acho que alimentou ele muito. E ele contava o seguinte, em determinado momento de uma conversa acalorada sobre esse negócio do preparo e despreparo, ele virou-se e disse assim, mas olha,
lá no Caboclo de Lança, na Zona da Mata, em Pernambuco e tal, eu muitas vezes vejo o pessoal, muitas vezes não, sempre observo que o pessoal que faz o Caboclo de Lança entra fazendo a coisa sem nenhuma preparação anterior. Eles chegam, tomam, a única coisa que poderia ser tomada como uma preparação seria aquela garrafada de um negócio que eles tomam, que tem até chumbo dentro, né? E sai fazendo. O cara chegou do trabalho, da lavoura, não sei o que, ele vai em seguida para aquilo. Naturalmente que a conversa progrediu e depois veio uma outra conversa sobre, não, mas ele pode não ter uma situação de preparo ali, mas ele tem toda uma vivência constante dentro daquele universo e tal. Então, se é um modo de existir, a única coisa que garantiria o corpo treinado desse artista, então era preciso repensar os modos de existir, porque esse modo de existir dele não é o mesmo modo de existir de um ator, por exemplo, trabalhando num teatro contemporâneo, experimental, de vanguarda, como queiram chamar, no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais. Então, a situação é bem diferente e qualquer tentativa de emular essa situação nesse tal eixo que eu acabei de falar agora, soaria sempre, como me parece soar sempre, uma coisa postiça, falsificada, né, impostada. E não somente a ideia de corpo e de arte, também precisaria pensar, que de resto são ambas formações da nossa civilização. Então eu começo a pensar, que ideia de corpo que eu falo, de que arte que eu estou falando, e, portanto, que ideia de preparo. Então, eu acho que talvez seja uma questão de buscar modos de existência que possam ser produtivos para estados possíveis de invenção. E esses modos de existência produtivos para estados de invenção não são nem um pouco as coisas mais fáceis de se fazer. Se não houver nenhuma certeza, entretanto, com relação a esses modos, porque aí eu já estou me afastando completamente de qualquer preparação, treinamento ou coisa assim, porque quando eu falo modos de existência, eu estou querendo dizer mesmo uma outra vida, um outro modo de existir no mundo. E esse outro modo de existir no mundo significa que muitas das coisas que a gente toma como garantidas para a nossa existência, seria necessário que a gente repensasse elas. Se não houver nenhuma certeza quanto a esses modos, ao menos podemos afirmar que desde já devem ser eles mesmos invenções também. Então era preciso, talvez, que se inventasse também outras existências. Então, é descobrir como inventar outras existências. Então, talvez o trabalho, e eu não digo agora não só do performer, porque para o performer é mais ou menos óbvio, desde que você tem lá no horizonte de expectativas o Joseph Beuys, dizendo, ele dizia isso suado nos anos 70 contra outros que pensavam numa arte formalizada, ele dizia, mas cada um indivíduo pode ser um artista e a arte pode estar na vida de todos nós, etc., mas isso, naturalmente, é uma coisa muito difícil de dizer, porque não é simples, embora aparentemente simples, né? E eu estou tentando, de alguma maneira, também me arvorar a explicar o que me parece que ele queira dizer com isso, mas, além disso, trata-se, na realidade, de fazer um pouco aquilo que ele próprio, Beuys, intentou fazer na sua vida, que era buscar uma outra experiência de existência, ou seja, reinventar a própria existência. Muita gente lê, por exemplo, aquela história da mitologia pessoal lá no Performance como Linguagem do Renato Cohen, e diz assim, bom, então nós vamos construir, vamos levantar a persona e vamos construir a mitologia pessoal. Então tem que achar uma coisa como o feltro que o Beuys tinha, ou enfim, a manteiga, ou não sei o que, eu tenho que encontrar um outro equivalente desse, porque eu tenho que ter a minha manteiga, o meu feltro, não sei o que. Não é isso, obviamente. Porque isso já não é mais invenção, isso é uma recognição do próprio processo de pensamento do Beuys, o que trai, para dizer o mínimo, aquilo que ele mesmo estava pensando. Então, inventar uma nova existência é aquilo que me fez me aproximar, foi quando eu me dei conta, me toquei disso aí, de filósofos como Guattari e outros que se interessam por essa questão.
e tentei refazer o percurso das relações entre arte e vida. E aí eu quero dizer que isso, pessoalmente, foi muito doloroso, porque eu vim de uma escola em que havia exatamente aquilo que a Tatiana está dizendo na fala dela, que é essa formalização fechada, o interesse, aquilo que efetivamente desinteressava o Grotowski, mas eu vim de uma escola que está ligada, e eu acho que o meu livro, de alguma maneira, mostra esse conflito com isso, está ligada a essa ideia de que formalizar alguma coisa, dar forma a alguma coisa, é o propósito final de toda a criação artística. Essa ideia veio, se você for buscar lá atrás, você encontra, entre outras coisas, eu vou me permitir esse circunlóquio, você encontra um formalista russo, um teórico da literatura do início do século, chamado Yuri Tinianov, que dizia que a percepção é um fim em si mesmo na obra de arte. Nós, normalmente, percebemos as coisas instrumentalmente, né? Então, eu vejo que aquele monitor é preto e aquilo me interessa para uma determinada circunstância em que eu preciso ter luminosidade da tela, etc. A gente trabalha com uma certa funcionalidade da percepção e a arte seria uma espécie de desperdício aparente da percepção, porque, na realidade, na arte você se volta para o próprio processo de experiência dessa percepção. Ela se torna um fim em si mesma. A partir dessa ideia, há todo um desenvolvimento que vocês encontram, por exemplo, na Bauhaus, em vários outros lugares, que é um desenvolvimento de estratégias para tornar essa percepção mais percepção ainda, ou seja, para intensificar esse estado de percepção. Entretanto, essas estratégias que foram, junto com outras de outra natureza, formando aquilo que a gente conhece como modernidade, como o modernismo do século XX, etc., elas se exacerbaram a tal ponto que elas viraram saberes absolutamente trancados dentro delas próprias, e isso impediu a possibilidade de perceber algo que um desses formalistas, aliás, amigo dos formalistas, chamado Vladimir Mayakovsky, sempre chamava atenção, que era essa dinâmica da arte com a vida. Diga-se de passagem, os próprios formalistas discutiram isso, mas isso não vem ao caso aqui agora. Por que eu estou insistindo nessa dinâmica da arte com a vida? Porque para o Mayakovsky, que era um construtivista, que era, portanto, um formalista, não é? O formalismo, aliás, é um termo que foi muito pejorativo, que foi atirado em cima de certas pessoas, de quem outros que estavam no poder queriam se livrar. Então, diziam que eles eram formalistas. Mas o Mayakovsky, por exemplo, mesmo sendo construtivista, escreveu um longo poema, que é um dos poemas mais extraordinários que ele escreveu, sobre o amor. E por que ele escreveu esse poema sobre o amor? Porque ele dizia que o amor é uma das virtudes revolucionárias. Isto é, você não transforma a sociedade se você também não se transformar, entre outras coisas, por intermédio do amor. E aí, é claro que ele, inúmeras histórias sobre a situação de vida dele, sobre os embates que ele teve com isso, e o livro é um poema longo, que é uma belíssima descrição desse embate. Mas o que me parece importante reter para o nosso caso aqui, eu nem ia fazer todo esse rodeio, é chamar atenção para isso. A relação entre arte e vida me pareceu, a partir de certo ponto, muito mais complexa do que aquela que era enunciada simplesmente por um dizer, é preciso viver intensamente e artisticamente. E por quê? Porque nessa mesma escola eu vinha também de um aprendizado que dizia assim, esse negócio de parecer artista, de se vestir como artista, de viver como artista, é uma fachada. Que, na realidade, você não precisa fazer isso. Eu, por exemplo, entre os artistas que eu sempre admirei por conta disso, estava um sujeito chamado Paul Valéry, que era um cara a quem repugnava totalmente essa ideia de parecer o artista ou de se comportar como artista. Então, ele evitava isso. Mallarmé era um professor de inglês de província, não é? Cuja vida cotidiana nos pareceria absolutamente abominável e desinteressante do ponto de vista artístico, né? Então, eu, ao mesmo tempo, fiquei pensando, mas essas pessoas
reconfiguraram modos de vida, modos de existência. Não é possível alguém passar para o Mallarmé e continuar existindo do mesmo modo. Então, é preciso que a gente pense também que esses caras, mesmo que eles tenham se voltado contra essa superfície da relação entre arte e vida, eles tenham proposto ou tenham deixado pistas mediante as quais a gente pode pensar num outro modo de existência, que pode ser um modo de existência artística. E aí, então, eu, para meu gosto, fui encontrando nos filósofos, e eu não sou estudioso de filosofia, eu sou um franco atirador, que vou passando por essas coisas, mas eu fui encontrando entre os filósofos um encanto justamente com esses autores que eu estou mencionando aqui, dentre eles principalmente o Mallarmé. Então, refazer o percurso das relações entre arte e vida não significa necessariamente que você tenha que saber filosofia para a invenção de uma nova existência. Você não tem que saber filosofia. Mas alguns toques que alguns filósofos, que as repercussões de alguns filósofos como Nietzsche, Deleuze e Guattari podem dar, são um material que eu usei para chegar perto dessas considerações que eu estou alinhavando aqui, que são também uma tentativa de pensar isso, mas seria trair o próprio esforço deles, Nietzsche, Deleuze, Guattari, imaginar que o lá ser, o lá estar de uma nova existência, da invenção de uma nova existência, possa depender de alguma formulação. Ou seja, nenhum deles imaginou, nas suas formulações, que eles iam encontrar ou produzir ou transmitir uma fórmula para a existência. Eu estou falando isso porque, muitas vezes, entre os alunos, nas conversas e tal, você encontra um desejo que é legítimo de buscar no filósofo essa chave para poder dizer assim, não, agora eu entendi, agora eu vou mudar o meu modo de existir porque o fulano disse isso assim, assim. E disso, para você transformar, não é, nomes, frases, conceitos, numa espécie de carimbo que você coloca em várias coisas, né? Então, vamos ter uma existência rizomática, bumba, né? E aí todo mundo vive uma existência, ninguém mais está vivendo essa, ninguém desterritorializou, não é? E assim por diante. Então, é preciso aproximar-se e, ao mesmo tempo, se afastar da filosofia. É um negócio difícil isso, não sei como explicar isso melhor para vocês, mas é preciso aproximar-se e afastar-se. Mas desse modo, eu estou me livrando daquele tipo de formulação que costumeiramente põe adiante de si um conjunto de ideias soltas, somente porque provém desse ou daquele filósofo. Então, reparem que eu, em nenhum momento, estou trazendo essas ideias como um carro-chefe adiante. O campo pragmático da performance é um ótimo lugar para ver em que medida uma invenção do existir pode ser produtiva para o que chamamos de arte. Porque quando você vai ver um festival de performance, como você vai ver, quando você vai ver o Festival do Apartamento, por exemplo, você vai ver uma pessoa lá que que anuncia, por exemplo, que ela vai jogar nos seus peitos um líquido fervente. E o próprio momento do anúncio disso, né, já se converte numa espécie de situação imaginária que desloca todas as formas pelas quais a gente está pensando o estar diante dos outros. Que mau gosto, ou que situação estranha, ou por que a pessoa vai se voluntariamente ferir dessa forma? Ah, tem essa coisa de performance, sempre todo mundo quer se machucar, que coisa horrível e tal. De parte de todas essas clichêrias que rondam a coisa, a própria situação proposta e depois o acontecimento faz com que a gente, e eu estou falando isso com tranquilidade porque eu não vi, eu estava nesse dia do festival, mas eu não vi a performance da Thaís, justamente porque eu estava fazendo uma outra coisa que também implicava em as pessoas jogarem coisas em cima da gente e tal. Mas, enfim, porque daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece tanto na performance. Mas o que me interessa é a vontade de produzir um outro modo de existência. Ou seja, em tudo, se você puder procurar pelo menos uma constante nas inconstâncias da performance, uma coisa que você pode achar, talvez, não completamente,
é essa tentativa de invenção de um outro modo de existir. É como se dissesse assim, olha, mesmo naquela performance, que é só um cara se masturbando num lugar para os outros verem, até a performance do Stellark, em que ele coloca um terceiro braço, e esse braço comanda o braço dele, e o braço dele fica assim, e faz coisas e tal. De um extremo a outro extremo, que pode ser talvez até em um certo sentido a mesma coisa, mas de um extremo a outro extremo, o que se passa é uma desesperada tentativa de ver em que medida eu posso ser e estar de outra maneira, que não seja aquelas maneiras já conhecidas. Eu vou me permitir fazer até um comentário marginal a respeito disso, que depois podem me trucidar com o que eu vou falar. Mas, quando você está fazendo um espetáculo convencional de teatro, muitas vezes você tem que pesquisar justamente essas formas convencionais de existir diante de uma audiência. Não é? Ou seja, você tem que reproduzir, sobretudo no teatro realista, você tem que reproduzir um determinado estado de forma absolutamente convincente, vamos dizer assim. Num outro extremo, estaria essa quase tentativa de fazer, como eu vou dar um exemplo mais radical, de fazer com que você possa pensar numa outra possibilidade de existência. Eu não estou dizendo que todas essas possibilidades procuradas são invenção. Eu estou dizendo que essa busca é uma busca em direção à invenção. O outro exemplo que eu ia dar era de uma performance chamada, atualmente ela se chama Rocío Bolívia, ela é mexicana e atualmente ela está usando o pseudônimo La Congelada de Uva. E essa performance, o que ela faz em cada lugar que ela vai, ela produz mutilações. Quando eu digo mutilações, não é que ela corta, coisa assim. Ela faz intervenções com objetos pontiagudos, agulhas que são agulhas cirúrgicas e tal, nos órgãos genitais dela, no órgão genital dela. Ou seja, ela perfura a vagina dela ao vivo, sem anestesia. O que, obviamente, produz... a descrição que eu estou fazendo agora é absolutamente injusta em relação ao que ela faz, porque ela não vai lá, perfura a vagina e diz, olha, eu consigo fazer isso. Não é isso. O que ela faz tem todo um contexto de enunciação que, se eu for contar aqui, aí vai demorar muito para... Enfim. Mas o fato é que ela instaura uma situação que é absolutamente incômoda. Vou falar de uma situação mais simples. Numa curadoria que eu fiz no ano passado, Paço das Artes, a Samira fez uma performance em que ela comia dezenas de pimentas, dedo de moça, vários tipos de pimentas, e ela comia essas pimentas até ficar num estado insuportável, a boca e tal, e ela leva uma semana para se recuperar disso e tal. Ou o caso de uma outra performance do Rio Grande do Sul, que eu não me lembro agora, que estourou manualmente 400 e tantos ovos com a mão, e ficou totalmente coberta de ovos mesmo, quer dizer, eu vou também mais ou menos em torno de, pode ser até que a gente descubra uma constante de recuperação de performance, né? Depois de uma semana ela ainda sentia cheiro de ovo no corpo dela e tal. Eu estou usando esses exemplos, naturalmente são exemplos mais chocantes, mas eu poderia usar o exemplo, por exemplo, do Michael Smith, que todas as vezes que ia fazer a performance se vestia como um bebê e passava a agir como um bebê a tal ponto que as pessoas tinham problemas de fazê-lo voltar à situação anterior, porque ele entrava na persona do bebê e ficava. E aí agia como um bebê e agia insensatamente como um bebê. Então ele atravessa uma rua em Nova York, parava o trânsito, a polícia ia lá, pegava ele, ele vinha engatinhando como um bebê, quer dizer, mantinha-se nessa situação. São todas tentativas de inventar outras maneiras de existir. Bom, uma das primeiras professoras que eu tive na faculdade, eu sempre me lembro dela hoje em dia, era uma professora de português, que eu fiz letras, chamada Valdete. Ela esteve na Universidade da Bahia naquela época, que foi a época do Edgar Santos e tal, foi uma época muito interessante. E depois se tornou professora da UFRJ, e ela, naturalmente, era um peixe fora d'água dentro daquele ambiente de uma escola tradicional, cuja plateia de 70 alunos numa sala de aula de primeiro período era formada principalmente por normalistas, que estavam ali para poder tirar o diploma de faculdade e dar aula
no ensino de segundo grau, e a Valdete, era o nome dela, ela dizia assim, para desespero de todo mundo que tentava anotar o que ela estava ensinando, ela falava assim, mas o que significa você dizer que você está preparado? Você está sempre preparado. Todos nós estamos preparados, e todos nós, porque todos nós estamos constantemente despreparados. Mas ela falava isso para uma turma de primeiro período de faculdade, né, o que era uma temeridade completa, e as pessoas entravam em pânico, porque não só não tinham nada, nenhuma matéria no caderno, para depois não sabiam o que iam estudar para a prova, mas, além de tudo, ela tinha avisado que não dava para se preparar. Quando é que nós estamos preparados para alguma coisa? Então, por exemplo, quando é que eu estou preparado para vê-la com relada de uva? Eu fui num festival de performance no RIAP, no ano retrasado, e eu não acho que eu estava preparado para ver aquilo. Aquilo me colocou numa outra situação de percepção. Sem nenhum julgamento sobre validade ou não validade, ou, enfim, não é isso que está em jogo aqui, obviamente. Entre outras coisas, ser preparado significa que haveria um pressuposto infalível sobre a ideia de preparo. Amália Boyer, uma professora colombiana, em um livro organizado por Daniel Lins e Peter Paul Pelbat, chamado Nietzsche, Deleuze, Bárbaros e Civilizados, é um livro que foi editado pela Ana Blum em 2004, assim se expressa sobre a questão a partir de Deleuze, em seu artigo intitulado Imagem do Pensamento, Aparato de Captura e Máquina de Guerra, esboço de uma imagem antievolutiva da história. Diz ela, indiferença e repetição, Deleuze caracteriza e critica a imagem dogmática do pensamento. De acordo com essa imagem do pensamento, a afinidade entre verdade e pensamento em si é pressuposta formalmente. E, como nos assinala Deleuze, é em termos dessa imagem que todos sabemos e presumimos saber o que é pensar. Então, nós não sabemos pensar, nós sabemos que existe uma imagem do pensamento, e essa imagem do pensamento é que a gente abraça no momento de perigo para poder a gente conseguir pensar. Em si, ela vai dizer a mesma coisa, em si esse não é um pensamento filosófico, mas uma imagem do pensamento que certas filosofias pressupõem como condição necessária. Por exemplo, qual é a condição necessária para eu estar em cena? Que eu esteja preparado, por exemplo. Né? Então, é uma imagem de pensamento. No interior de suas fronteiras, essa imagem do pensamento, ainda que possa ser refinada, permanece inquestionável, mesmo quando ela é refinada. Para Deleuze, pensar diferente é, primeiramente, atacar essa tal imagem do pensamento. Não é suficiente ter distintos pensamentos ou imagens do pensamento. Trata-se mais precisamente de não ter, em absoluto, uma imagem do pensamento. Se pode dizer, então, o fim da citação dela, se pode dizer, seguindo o seu exemplo, que a ideia de Estado é uma imagem filosófica, porque aí ela passa a dar alguns exemplos do que seria isso. Por exemplo, a ideia que nós temos de Estado, que a gente toma como natural. É preciso haver um Estado, sempre é preciso haver o Estado que controla e que organiza a sociedade, etc. Também é possível afirmar que uma filosofia da educação, por exemplo, se apoia em imagens. Uma estética se apoia em imagens do pensamento. Uma ética se apoia em imagens do pensamento. Esses três aspectos concorrem aqui para a proposição em pauta. Quer dizer, torna-se irreversível a verdade de que é preciso treinar. Eu estou assumindo o discurso aqui. Por quê? O belo, eu me lembrei da coincidência agora, porque você já se falou sobre beleza. O belo só se obtém com treino. Eu estou falando de uma imagem de pensamento. Idem para saber. Para o saber só se obtém com treino, e esse é o modo correto de proceder. Como se poderia ambicionar que essas três coisas não fossem reféns dessa imagem inicial que consiste em dizer que o treinar é uma positividade incontornável? Quer dizer, em outras palavras, nessa confusão toda que eu estou fazendo, eu estou tentando dizer como é possível pensar em saber sem se preparar para isso, sem estudar. A minha pergunta é mais radical. Como é possível aprender sem se preparar para aprender e sem estudar coisa nenhuma?
Não é? Como é possível aprender desaprendendo ou não aprendendo? Como é possível saber sendo absolutamente ignorante? Né? Tudo que me interessa, por hora, está aqui, daí eu não prossegui o caminho sugerido por Boyer, eu vou tentar um outro caminho, que envereda pelas diferentes concepções do conceito de máquina de guerra, eu não vou falar sobre isso, porque o texto, eu fiz questão de citar o texto, porque eu recomendo o texto como uma espécie de mini-curso, né, de algumas das noções de Deleuze e Guattari. O que passa a importar é o reforço da pergunta: como fugir da imagem rígida do pensamento e prover uma existência outra, na qual se possa produzir aquilo que em outro livro, de mesmo organizador, o Daniel Lins, conforme o Renato assinalou outro dia, ele vai falar sobre isso, não vou me prolongar nisso, é chamado de reexistência. Como reexistir, como resetar a imagem que trazemos dos próprios modos possíveis de existir. Porque essa armadilha eu estou metido nela também. Quando eu digo assim, invenção de novos modos de existir, eu também estou dentro de uma imagem de pensamento, que me foi fornecida de alguma maneira. No prefácio à obra inaugural, a obra inaugural já é uma imagem de pensamento, mas enfim, foi Teaching Performance Studies, do Nathan Stuck e da Cynthia Wimmer. Eu digo que é uma obra inaugural porque é um dos livros pioneiros sobre essa ideia de ensinar performance e ensinar estudos da performance. Né? O Richard Schechner afirma: um bom professor de performance, agora que vem a explicação lá daquelas coisas tão sofridas. Um bom professor de performance é um Sísifo feliz. Ele empurra a pedra até lá em cima, ela cai de novo e ele continua empurrando. Dentre as inúmeras razões para isso está a vocação por embarcar em situações de risco, em limites de falibilidade, na repetição, agora é uma frase do próprio Schechner, na repetição do que nunca é o mesmo. Repete-se a diferença, não a repetição. Por isso, dar aula de performance é muito complicado, porque você não vai repetir e não vai ensaiar, mas você vai fazer sempre emergir alguma coisa diferente. Isso é sempre um problema para aquele que se... não é só a variedade, não é só isso de fazer emergir as coisas diferentes. Mais do que isso, a insistência nos paradoxos, como aqui estamos a tentar. Ele nos diz que artistas não gostam dos estudos da performance porque insistem em teorias. E os acadêmicos puros ficam desconfortáveis porque os estudos da performance parecem arte. Já estourou, tá? A arte é uma daquelas coisas que já, outra imagem de pensamento, já foram eleitas como impossíveis de ensinar. Então, se eu digo aqui que ninguém se torna artista porque estudou numa escola de arte, ninguém vai discordar disso. Mas isso é sempre um problema para aquele que se torna artista. Então, há um pavor por trás desse falar, que é assim: pode haver uma disseminação da artisticidade, ou seja, pode acontecer aquilo que os debatedores lá, junto com Joseph Beuys, estavam entrando em pânico, que era assim: todo mundo vai virar artista agora? Como é que vai ser isso? Né? Porque esse debate, que é um debate que apareceu até na exposição do Joseph Beuys, era um debate que foi feito justamente para criticar o professor doutor Joseph Beuys, porque ele era professor da Academia de Düsseldorf, e ele estava expondo coisas que ninguém considerava que pudessem ser aceitáveis como obra de arte. Né? A pergunta que faz Schechner pode ser reproduzida aqui. Então, por que, e essa aqui é a história do Sísifo do Schechner, por que esse despreparo preparado faz o professor de estudos da performance feliz? Por que ele fica feliz se ele está despreparado? Por que ele se sente tão bem por ensinar algo que supostamente ele não sabe? Ou para o qual ele se desprepara? A variedade é uma razão dessas, mas eu arriscaria outra: a ausência do fetiche do treinamento. Eu vou mais longe. Uma das circunstâncias que mais impressiona os artistas cênicos, quando se aproximam de novas formas de estar em presença diante de um público qualquer, formas essas que têm sido vistas sob o nome de performance, é justamente essa: os artistas da performance parecem estar cuidadosamente despreparados. Né? A Rocio Bolívar, o Michael Smith, todos esses que eu citei aqui,
quando você vai vê-los, eles parecem estar. Da área do Gilles Deleuze tem A a Z, e na letra P, a entrevistadora escolheu, para a letra P, a palavra professor, e aí o Deleuze discorria sobre isso. Só um detalhe, ele só autorizou a exibição desses filmes depois da morte dele. Portanto, não era uma coisa que ele tivesse feito para se jactar, ou para gabar-se, ou coisa assim. Então, tem essa oclusão que eu acho que é importante colocar. Mas eu vou pedir que a gente conte aqui embaixo os 5 minutos, tem a contagem, tem ali, 5 minutos só do Deleuze falando. Está com som. Esse é só um vídeo, só a introdução, depois o som vai aumentar, que é a parte da entrevista. Talvez a gente consiga fazer isso melhor. Só está saindo lá. Se não sair o som, de qualquer forma tem a legenda.
Bom, o tempo da conferência acabou, então... Alô. Bom, boa noite. Eu vou tentar ser breve, para a gente ter um tempinho para a gente conversar. Eu também preparei algumas coisas muito rápidas, porque eu queria jogar algumas questões para a gente poder discutir um pouco depois. Mas eu vou começar dizendo que a gente pode pensar a palavra treinamento de uma outra forma. Na verdade, o que eu vou tentar fazer aqui é não utilizar a palavra treinamento como adestramento, mas como que a gente pode pensar a palavra treinamento de uma outra forma. Deslocar essa palavra treinamento da preparação ou mesmo do aprendizado, ou mesmo de alguma outra coisa, nesse sentido do adestramento e da organização e da organizatividade. Aí, uma coisa interessante que eu fui pensar, eu fui buscar na etimologia da palavra treinamento, quer dizer, da onde vem a palavra treinamento. E descobri uma coisa interessante que pode nos dar uma pista para a gente começar a pensar um pouco a palavra treinamento. Claro, a gente tem uma ideia de treinamento que é adestramento. Treinamento é você entrar em algum lugar e aprender alguma coisa, ou treinamento está muito vinculado também a uma pedagogia de aprendizado e a uma formatação e formalização de algo. Mas o engraçado é que na etimologia de treinamento, que eu fui no dicionário de etimologia Nova Fronteira, depois eu entrei na internet e fui pesquisando várias etimologias, mas, claro, a etimologia também leva para essa questão do adestramento e da organização. Mas todos eles levam para uma outra coisa muito interessante, que é que o treinamento vem do latim tradinare. E tradinare, na verdade, é adestrar o falcão a pegar a sua caça. Aí eu achei bastante interessante, porque adestrar um falcão a pegar a caça, porque eu fiquei curioso, porque me dá uma pista. O falcão, zoologicamente falando, ele é um grande caçador, se não for o maior dos caçadores das aves de rapina que existem. O que significa, então, treinar, ou tradinare, que vem da palavra tradinare, o que significa, e que catso é isso? Como que eu vou ensinar o falcão a pegar a caça? Se ele já nasce sabendo pegar a caça, e se ele já é um dos grandes caçadores de todos os pássaros e todas as aves. Aí depois fui pesquisar um pouco mais o que seria esse tradinare. E tradinare, então, é o seguinte, aí entrei aqui, aí fui na internet, pus lá tradinare no Google, o que é, o que não é, e veio isso daqui. Adestrar o falcão a pegar a sua caça, também, num outro dicionário online, levando-o a perder o medo de certa ave selvagem, ao lhe dar de comer uma galinha sobre uma ave domesticada da mesma espécie daquela selvagem. Com isso, o falcão se habituava com as características daquela ave e, quando fosse lançado à caça da mesma, já não mais lhe tinha medo. O que significa isso, que depois eu fui entender. Tradinare, então, o falcão realmente é um caçador, mas ele não caça tudo. Ele caça algumas coisas. Então, você queria que o falcão pegasse uma outra ave de rapina? O que você fazia? Você fazia o falcão comer uma galinha do lado de um outro falcão ou de uma outra ave de rapina que já estava adestrada, e o falcão, então, perdia o medo dessa outra ave, porque associava a ave à galinha que ele estava comendo. O que significa que ele poderia, então, caçar esta outra ave que ele normalmente não caçava. Bom, que pista interessante, né? Tradinare, ou treinar, então, significa fazer exatamente o que você faz de uma forma mais intensificada. Etimologicamente, a palavra traz esta questão. Treinar, então, também por um lado, formatar, organizar, aprender, adestrar, preparar, mas, por um outro lado, aprender o falcão a caçar além do que ele já caça.
intensificar a caça do falcão. Em últimas palavras, então, tradinare é uma intensificação daquilo que você já é. Eu prefiro, então, ir por este caminho, ao invés de pensar o treinamento como um adestramento. Dá para entender o caminho que eu estou querendo levar, que eu estou querendo entrar pela palavra? E um caminho que a etimologia me permite. Não estou inventando aqui do nada, mas a etimologia me permite que fazer com que o treinamento seja uma intensificação daquilo que você já é. Ou, usando mais deleuzianamente falando, um devir outro, ou seja, ser outro continuando a ser o que se é. Em outras palavras, treinar, a gente poderia até ligar com o que o Lúcio está falando, criar outros modos de existência. E aí eu queria justamente entrar por esse caminho, quer dizer, treinar como uma intensificação exatamente dessa relação da qual você já faz. É intensificar aquilo que você já faz. Então, treinar não significa simplesmente aprender uma outra coisa daquilo que você não é. Treinar, nesse caso etimológico, só estou falando dessa etimologia. Treinar não é simplesmente aprender um outro estado, ou treinar não é aprender uma outra técnica, mas a treinar, então, significa, etimologicamente, intensificar-se. Tá? Bom, então, eu entrei nessa questão do treinamento enquanto intensificação. Claro que eu vou daqui a pouco entrar na questão da intensidade. Ou seja, aí eu entendo. Bom, se a gente pensar em treinamento como intensificação, eu vou puxar o Cassiano do que ele falou ontem, que ele falou rapidamente isso, ele passou por isso, aparentemente foi até... Ele simplesmente pincelou isso numa fala dele, que ele falou uma frase que vocês devem ter ouvido, talvez vocês se lembrem, que ele falou asquesia. Asquesia é, etimologicamente, vem do grego, e quer dizer exercício de si sobre si. Que é o cuidado, que vem do cuidado de si, do Foucault, do número 3 da história da sexualidade. Ele vai falar da asquesia. Eu quero, então, aproximar, já que o Foucault coloca essa questão do cuidado de si e dessa estética da existência também como uma relação da asquesia. E se, etimologicamente, o treinamento vem dessa intensificação daquilo que você já é, eu vou me permitir fazer uma aproximação de treinamento e asquesia. Tá? Não um treinamento para se aprender algo ou para se formatar algo, mas um treinamento como potencialização disso que você já é. E entrar também, já dessa relação da estética da existência, entrar num outro conceito, que não é nada simples, mas eu vou só jogar, que é também, então, um conceito de vida para a gente fazer uma pequena introdução. Eu não quero entrar na conceituação de vida, nem biológica, nem etc., mas eu queria só jogar algumas coisas para a gente linkar com esse conceito de asquesia e com o conceito de treinamento. Vocês estão me acompanhando? Está tudo bem? Isso. Tá. Eu vou tirar esse pequeno bloquinho que eu vou falar para vocês sobre vida. Eu faço parte de um grupo Conexões, que são médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais aqui da medicina da Unicamp, que a gente se reúne mensalmente. E lá tem um cara bastante interessante, que eu gosto muito dele, que é o Ricardo Teixeira, que é um médico, mas ele tem muito uma questão sobre o conceito de vida. E ele fala ele cria uma questão muito simples, que dá para a gente entender onde a gente pode chegar com a questão da vida. Ele fala, existem pelo menos 3 grandes terrenos que a gente pode jogar a vida. O primeiro terreno é a vida biológica. Esse atravessa todos nós, quer dizer, alguma coisa está viva. Isso atravessa tudo que é comum aqui e até é o que nos conecta com uma barata. A vida biológica. Tá, essa é uma forma de vida. Existe uma outra relação de vida, que é quando você fala, isso quer dizer, você é vivo, eu estou vivo. Isso quer dizer, vida biológica. Existe uma outra relação, que é, que tipo de vida você leva? Dentro dessa frase, você está num outro território do conceito de vida, que é um modo de vida ou um modo de existência que você tem. Mas tem um outro que acho que mais interessa a gente, esse conceito de treinamento que a gente está colocando aqui como asquesia,
que é quando você fala cotidianamente, aquele fulano é cheio de vida. Quando a gente fala isso, nós não estamos nem no terreno biológico, nem no terreno dos modos da vida, ou da vida que você leva, mas nós estamos falando de um terreno da intensidade de vida que aquilo, ou aquela pessoa, ou aquele acontecimento tem. O que interessa e o que eu gostaria de... Claro, não vai dar tempo da gente entrar numa relação onde a gente poderia, outros conceitos, ajudar a entender esse caminho, mas eu vou pular algumas coisas e, por isso, a gente vai tentar... eu vou jogar essas questões para vocês, para a gente entender, é que é a vida como intensidade. Essa intensidade, quando eu falo, este fulano é cheio de vida. Ora, se eu estou falando que treinamento é justamente a intensificação daquilo que você já é. Se a ascesia é o cuidado, é o trabalho de si sobre si, que pode se aproximar de treinamento. E se a relação de vida é nessa relação em que eu estou falando de intensidade, e aí a gente coloca vida como intensidade, e se eu estou falando que treinamento é a relação de intensificação, então a gente pode aproximar, logicamente até, bem aristotelicamente até, o conceito de treinamento com vida. E é aí que eu queria simplesmente colocar a questão. Quer dizer, eu quero nessa minha fala, que vai ser rápida, tirar um pouco essa noção, ajudado pela etimologia, ajudado por esses autores, e ajudado também por essas, por essas reflexões sobre a vida, tirar um pouco esse peso do que nós chamamos de treinamento e deslocar treinamento, que a gente está, no senso comum, vinculando sempre à organização e à formatação, colocar o treinamento a uma relação de intensidade e de vida. E aí a gente desloca também uma coisa interessante, quer dizer, o treinamento passa a ser muito mais vinculado à vida do que vinculado a um fazer artístico. Eu quero dizer o seguinte, que se a gente pensa dessa forma, o treinar não é só simplesmente aprender algo, entrar em sala para aprender algo, mas é principalmente expandir isso para a sua existência. E aí eu entro naquilo que você falou. O treinamento, então, na verdade, o treinar, a palavra, o conceito de treinamento, passa a ser a busca de outros modos de vida, ou, do que o Lúcio falou, a busca de outros modos de existência. Você expande o conceito de vida, tira o conceito de vida não, expande o conceito de treino, tira o conceito de treino do aquele treino para eu aprender um ofício, ou aquele treino para eu aprender alguma coisa, e joga o treino para uma relação ética, estética e de criação de outros modos de vida. E você expande, quer dizer, você tira o treinamento do aprendizado em sala e você joga o treinamento para um outro lugar. Esse treinamento como intensificação ou intensidade, a gente pode também, e aí eu queria falar um pouco sobre intensidade. Eu não vou conceituar aqui ou citar conceitos de intensidade, mas eu queria jogar algumas palavras sobre o que a gente pensa de intensidade. Por que eu acho importante isso? Porque a gente não está jogando treinamento para a vida e para a intensificação da vida. O que então seria essa intensificação? Seria um transbordamento, seria uma linha de fuga, seria uma porosidade, seria um agenciamento ou um reagenciamento. Aí eu vou ler uma parte aqui que eu preparei, só para a gente... Tá. E o conceito de treinamento deslocado para a relação de intensificação, de transbordamento, de linha de fuga, leva a uma relação de outro modo de existência. E para você, justamente, relacionar esse outro modo de existência, é para você reexistir. Então, você reexiste. Você faz com que essa existência seja uma outra existência. Você cria uma outra existência. Busca, ou pelo menos, uma outra existência. Quando eu vejo Deleuze falando tudo precisa de uma longa preparação, para mim, eu entendo Deleuze falando dessa forma. A preparação já é justamente essa relação
potencializada com a própria vida. Então não é um treinamento onde eu chego e vou treinar para dar aula. E vai treinar e se tranca na sala. Mas como você se prepara na sua própria vida, porque a partir do momento que você desloca o treinamento para a própria vida, todas as suas relações de vida passam a ser uma relação possível de transbordamento, uma relação possível de reestruturação e de ressignificação da sua própria existência. Ora, criar outros modos de existência. Tá? O Cassiano falou ontem. O Lúcio falou agora. Reexistir. Eu vou citar um... Então, a gente usa a palavra reexistir e a gente pode aproximar a palavra resistir de resistir. Então, treinar é uma grande resistência. Mas também a gente precisa pensar a resistência de uma outra forma. Porque quando da mesma forma que a gente pensa treino significa formatação, a gente pensa resistência é ir contra algo. E aí tem um livro muito interessante, chama Arte e Resistência, que foi organizado pelo Lins também. Tá? E lá nesse livro tem um artigo do Oneto, que é Arte e Resistência, e ele vai dizer para a gente o que ele entende por resistir. Resistir seria ainda reexistir, ou se projetar para fora novamente. Continuar permanentemente a tornar-se o que se é. Resistir, então, para ele, é continuar, tornar-se o que se é. Não é afirmar o que se é continuar a tornar-se o que se é. O esforço para se ultrapassar ou se superar, que caracteriza a vontade de potência nietzschiana e que aparece como vontade de arte na dimensão da criação de algo exterior a nós, está, por conseguinte, muito longe de se reduzir a um esforço de resistência por negação ou oposição. A vontade de potência, Nietzsche, que é também vontade de resistência, se manifesta como vontade de arte. E aí não significa vontade de ser artista, é vontade de arte, é vontade de criar outros modos de potência e de existência. Um colocar-se para fora de si mesmo. Não, desculpa. A vontade de potência, que é também vontade de resistir, se manifesta como vontade de arte. É muito mais da ordem da exposição. Um colocar-se para fora de si mesmo. Não é expor algo que está dentro. É simplesmente um ato de colocar-se e de afirmar uma relação de produção de si. E da composição. Entrar em contato com o que nos circunda. Do que da oposição. O que ele está falando exatamente aqui? Que resistência tem o equivalente a reexistir, e ao invés de ser resistir contra algo, é reexistir expondo e compondo. Expondo e compondo. Ora, se intensidade é transbordamento para fora, composição, é linha de fuga para fora, composição, porosidade para dentro e para fora, composição, exposição. Tá? E reagenciamento, composição. Quer dizer, o que ele está falando aqui? Que qualquer relação de resistência é uma relação de reexistência, de encontrar outros modos de vida, e treinamento como uma intensificação de si mesmo pode ser colocado nesse terreno. Eu só estou querendo dizer para vocês que eu estou repensando o próprio conceito de o que é treinar. Tá? E para terminar, eu vou ler aqui a última parte. Eu tenho um tempinho ainda, né? 5 minutos. Bom, o interessante também é pensar o que foi dito ontem, que já que resistência não é ir contra, eu não posso pensar que esses fluxos que me atravessam e que me fazem, eu preciso ir contra para encontrar um outro corpo, como o Cassiano disse ontem. Não é encontrar um outro corpo. Ora, se treinar etimologicamente é potencializar aquilo que você é, não é nunca ir ou negar aquilo que você é, mas é justamente encontrar outras potências daquilo que você é. Não é negar aquilo que você é. Não é negar as relações históricas, negar as relações sociais, mas é, a partir delas, intensificá-las.
criar outros modos de vida, outros modos de existência. Ora, o corpo em comportamento cotidiano também é atravessado por esses fluxos. O que eu quero dizer com isso? Não é treinar ou criar outros modos de existência, não tem nada a ver com artistas. Nós não somos privilegiados. Nós não nascemos com essa potência. Qualquer pessoa pode criar um outro modo de existência. A estética da existência do Foucault não é uma estética, não é, gente, larguem tudo e todo mundo vira artista, como era o que o próprio Lúcio falou. É simplesmente, vamos fazer um outro modo de existência e uma intensificação daquilo que você realmente já faz, já é e se torna. O corpo em comportamento cotidiano também é atravessado por esses fluxos. Esse mesmo corpo em comportamento cotidiano também produz ações que potencializam ou não uma receptividade. E aí eu entro um pouco no que a Tatiana estava falando, dessa escuta. Essa escuta não como ação, simplesmente o agir, mas também como uma receptividade. A Marina falou de uma passiva atividade que eu estava usando, mas eu estou mudando um pouco, porque a relação passiva ainda tem muito a ver com um se deixar entrar passivamente, ou seja, não negar a ação. Mas eu acho que você não nega a ação, você, ao mesmo tempo que você é receptivo, ao mesmo tempo você age, não depois dessa recepção, mas você age com essa recepção. Então existe uma possível receptiva atividade nessa ação, que eu prefiro do que passiva atividade. Esse mesmo corpo em comportamento, a questão que se coloca, sem entrar em maiores detalhes, é que geralmente esses fluxos e receptividades estão maquinadas, organizadas, molarizadas e despotencializadas por toda uma maquinaria que constrange uma ação corporal mais potente. A força do desejo, ou seja, desse desejo, porque quando o Deleuze vai falar de desejo, ele não vai falar um desejo de falta, ele vai falar justamente um desejo de recriação e potencialização disso. Ou seja, um desejo de produção, que é diferente do desejo de falta. A força do desejo, nesse caso, é canalizada para outros fins bastante diferentes da produção do próprio desejo e de outras potências de vida. O desejo e as potências de vida, no caso, são canalizadas para fins de produtividade e acúmulo, hoje eu estou falando, de bens, de supressão de faltas, e não de produção de vida, de intensidades. A questão, então, e aí é uma pergunta para todos nós, quais as forças que estão presas e constrangidas para fins de produtividade, não somente no plano do mapeamento corpóreo muscular do indivíduo ator, mas também nas forças de sua relação aberta com o espaço e com o outro. Como liberar essas forças? Como liberar esse campo corpo, espaço, outro? A gente pode pensar isso como ator, espaço público, para fins de produção de outras potências de vida corpórea, que não para fins de mera produtividade. Esse constrangimento corpóreo, esse estancamento de forças de fluxos musculares e relacionais, geram o que podemos chamar de clichês corpóreos e de comportamentos. Como escapar desses clichês e comportamentos mecanizados e molarizados? Como resistir a essas pré-dadas opiniões corpóreas? Como, aí entrando no que o Lúcio disse, como nos livrar dessas imagens de pensamento, que é um pouco isso tudo que a gente está dizendo. A primeira ação possível, não tem uma resposta para isso. A única resposta para isso é experimentar, no sentido de treinar, no sentido de buscar outras potências, É continuar caçando, mas caçando uma outra coisa que é aquilo que você não caça. A primeira ação possível na busca de trabalhar essas questões de como, nesse caso específico, é justamente verificar o território do como. O que esse corpo tem? Com quais fluxos e forças ele compõe ou se decompõe? Qual é o seu campo, o seu terreno, o seu cosmos corpóreo atual? Ou seja, qual é o território? E só para terminar, só para deixar também, não fazer um fechamento. Ora, qual é a única possibilidade da gente saber, já que
treinamento é intensificação, segundo a nossa etimologia aqui. Como, então, intensificar-se? O primeiro passo seria saber qual é seu território. É a única maneira. E aí, eu vou só citar uma frase do Deleuze aqui. É bem verdade que, bom, você sabe qual é, você pesquisa, experimenta o seu território. É bem verdade que num território realizam-se 2 efeitos notáveis: uma reorganização das funções, um reagrupamento de forças. Mas com isso, o território já desencadeia algo que irá ultrapassá-lo. O que significa isso? A partir do momento que você, de certa forma, treina, e treinamento nesse caso é justamente achar e buscar o seu território, você já está, neste momento, compondo, literalmente compondo, uma linha de fuga desse próprio território. Tá? E é isso. Na verdade, eu só queria lançar essas questões, são 20 minutos que eu falei, e a gente tem 5 minutos para perguntas agora, né? Muito obrigado, era isso que eu queria. Eu só queria, na verdade, lançar, e para a gente pensar que existe uma outra maneira de a gente pensar treinamento muito mais potente do que essa maneira de pensar o treinamento como formatação de algo. Muito obrigado. Como fachada, e esse buscar outros modos de existir, né? Assim, porque as duas formas me parecem ser coisas muito conscientes. Assim, de alguma forma, você conscientemente quer chegar a algo, né? Eu queria que vocês discutissem isso. Eu podia te responder isso de várias formas. Por exemplo, parecer um artista não é ser um artista, mas eu caio na mesma armadilha, porque aí a gente está ainda dentro daquele território dos que são artistas e os que não são. E eu quero fugir um pouco disso. Quando o Renato faz a ressalva, que eu acho que é muito importante, dessa transformação da existência, e ele tenta reformular o termo treinamento, é porque isso cria em você uma responsabilidade muito grande, que se poderia se traduzir, por exemplo, naquela frase, daquela famosa expressão do Elliot Sica, experimental. Você constitui uma ética da existência que é comprometida com a experimentação da própria experimentação. O que significa isso? Significa que qualquer artificialismo que você ponha por cima disso não vai ser isso. Então, aquele que faz um teatro da existência, em que ele se posa dentro desse teatro como uma figura de artista, um suposto conhecimento, ele não só está reforçando os modelos e as imagens de pensamento que já estão constituídas na sociedade sobre o que é ser artista, como ele perigosamente vai fazer... Eu vou lhe dar um exemplo. Parecer um artista foi um dado muito importante na Alemanha nazista, porque, de algum modo, você precisava reforçar o fato de que era possível existir artistas num regime que não tornava isso possível. Então, você tinha que, de algum modo, dar essa impressão. Tem uma historinha que aconteceu com Kurt Schwitters, que um amigo dele tentou fazer com que ele fosse conversar com um certo oficial nazista, para poder ver se conseguia para ele uma situação mais ou menos razoável até que ele pudesse cair fora da Alemanha, porque ele não queria sair, e ao mesmo tempo todo mundo estava dizendo, olha, não dá mais a situação. E aí ele foi recepcionado por esse sujeito que, para demonstrar o quanto ele era um sujeito letrado, aristocrata e tal, recitou um famoso poema, Ana Flor, né, que até o que dá nome à editora Ana Blume, recitou esse poema, que era um poema muito conhecido no meio intelectual alemão nessa época. E aí o Kurt Schwitters deu uma resposta para ele do tipo assim, eu nunca vi uma besta quadrada falando um poema como esse, ou qualquer coisa do gênero, e naturalmente a coisa azedou completamente. Porque não era possível mimetizar a situação. Não era possível você dar a isso um revestimento exterior. Agora, eu queria fazer uma ressalva. Quando eu falei isso, eu falava sobre um certo comportamento, um certo modo de ser artista que você pode encontrar, por exemplo, como uma espécie de caricatura, naquele filme Moulin Rouge. Não é? Quer dizer, no final do século XIX, começo do século XX, havia
toda uma questão que passa pelo dandismo e tudo isso, mas que tem que ver com certos modos estetizados de existir. E isso acabou virando naturalmente um estereótipo que outras pessoas abraçaram, julgando, como, por exemplo, julgavam os caras que queriam ser punks, como era o Sid Vicious, que tinha que fazer tudo que o Sid Vicious fazia para ser autêntico, né? E aí você constrói uma espécie de produção estereotipada de você mesmo, que só pode traduzir-se em infelicidade. E, ao mesmo tempo, em uma espécie de armação, né, social congelada. Isso é muito diferente dessa produção de uma outra existência que, às vezes, tem até que abdicar da própria noção do ser artista. Né? É um pouco isso. Acho que bom, eu não vou falar, concordo com o que o Luiz falou, mas eu vou tocar numa questão que você falou, que é a questão da consciência, ou você chegar conscientemente a algo. Eu acho que é um erro a gente pensar isso, porque todos esses autores, ou basicamente alguns deles, vamos dizer, eles não colocam a consciência, ou que você consegue isso justamente com a consciência, justamente porque eles estão dizendo que a consciência é um hierarquizador, ou seja, não é pela consciência que você consegue, ou pela conscientização racional você consegue, agora eu vou criar outros modos de existência, vamos ver o que eu preciso fazer, aí faz uma listinha e cria um outro modo de existência. Não é isso. Na verdade, eles vão dizer justamente o contrário disso, eles vão dizer, você não precisa, você desloque, por favor, o conhece-te a ti mesmo para um experiencia-te a ti mesmo. Quer dizer, você desloca a questão do conhecimento, ou pelo menos do conhecimento racional, que isso fique claro, porque a gente pode ficar a noite inteira aqui colocando vários conceitos de racional, de consciência, etc., etc. Mas, eu estou falando de uma racionalização de mundo, eles deslocam isso para uma experienciação de mundo. Agora, claro, isso é bastante complexo. Como experienciar, o que fazer com a experiência, qual o conceito de experiência, aí a gente pode caminhar, mas um deslocamento interessante é esse. Criar ou gerar outros modos de existência, e mesmo o conceito que eu estou trazendo aqui de treinar, ele não passa necessariamente por uma relação de racionalização, de conscientização, de síntese de consciência de como o teu corpo funciona para outros modos de existência. Mas é justamente uma outra forma de experienciação de vida. Só para citar o Spinoza, ele vai falar, também trazendo um pouco o que o Luiz Fernando falou ontem sobre intuição. O Spinoza ele vai falar que tem 3 gêneros de conhecimento. O terceiro gênero de conhecimento de Spinoza, ele vai falar que é o mais potente, só é possível conhecer pela intuição. É o gênero mais potente para o Spinoza. O racional, a questão da consciência, está no segundo gênero. Tá? E a recepção e a passividade está no primeiro. Mas o terceiro gênero de conhecimento do Spinoza é a intuição. Quer dizer, não passa só pelo racional, passa por uma questão de experiência, por uma questão de composição, por uma questão relacional. Enfim, claro que isso é um mundo para a gente discutir, dá para fazer um simpósio sobre essas questões aqui que você colocou. Mas não dá para a gente ficar discutindo aqui tudo, mas é isso, quer dizer, é só pensar que não é por aí, não é pela racionalização que a gente consegue criar outros modos de existência, mas muito mais pela experiência e pela intuição do terceiro gênero de conhecimento do Spinoza. Sabe? É um paradoxo. É um paradoxo. Mas é um paradoxo bonito, inclusive. Eu não estou desdizendo a consciência, dizendo assim, não vamos usar mais a consciência, porque não existe isso. Tá? Mas é um paradoxo bem interessante. Bom, eu vou... É que já são 10h05, mas pode... O problema é que a gente já está estourando, já estourou o horário. Sim. Eu ouvi achei muito legal essa coisa do território, né? Do empoderamento desse território, de quem está em cena, ou desse território da existência, da potencialização de algo que
e te prepara para uma performance, né? Mas dentro desse termo. Agora, você está ali e você não está só, né? Você está... Tem o outro que está te assistindo, e pode ser que você tenha o outro também que está na cena junto com você, ou os objetos, ou seja lá o que for. E, lembrando a Tatiana, uma das descrições da Tatiana de beleza é quando ela sente que ocorre uma onda no lugar. E eu queria uma palavra sobre isso, porque existe uma coisa que parece que não foi falada, pelo menos eu não percebi, que é essa coisa do encontro. Estão me pedindo para falar, ser bastante sintético, e isso é uma coisa difícil para mim, mas de qualquer maneira. O exemplo que eu dei, vou pegar o exemplo mais radical que eu dei de alguma coisa que parecia completamente ensimesmada, que era alguém que se feria a si próprio diante de um público, não estava em nenhum momento, até muitíssimo pelo contrário, isento da possibilidade da premência da atenção desse público sobre essa presença. Ela era, até pelo contrário, extremamente afetada pela presença desse público. Não era, de modo algum, alguma coisa que se construía só dela para ela própria, ou que se alimentava só dela para ela própria. Muito embora isso possa ser até um efeito interessante que pudesse ser sugerido a partir daquilo. Mas conversando com a Rocio depois, eu notei o quanto era fundamental para ela todo o conjunto da experiência, inclusive aquela quantidade enorme de mulheres que saíram imediatamente quando ela começou a ação dela, e as que permaneceram em toda a situação, porque depois ela se desdobrava numa referência aos sinos da cidade. Eu não vou entrar em detalhes, mas, enfim, havia toda uma série de referências à própria cultura católica cristã que existe lá no Quebec e tudo isso. Quer dizer, não havia possibilidade, quero dizer isso de outra forma, não havia possibilidade de você pensar na ausência dessa participação do outro. Eu acho bom que você pergunte isso, porque muitas vezes esse também é uma coisa dita em relação à performance, porque a pessoa, de alguma maneira, entrou numa egotrip dela e tal. Até existe essa história da egotrip também, mas não é o caso nos exemplos que eu citei, não. E eu não compartilho dessa ideia, enfim. Não sei se eu te respondi. Não, porque são 10 e 10 já. Desculpa, pessoal da internet aí, desculpa. Tá? Carlão já está lá, ó. Tem que terminar, ele tem que ir embora. O encontro. Na verdade, claro, não foi dito claramente, até tinha mais texto aqui, eu acho que ele tem, mas tinha até uma parte que eu ia falar sobre isso, mas eu acho que ele está embutido. Por que eu cortei? Porque a partir do momento que eu coloco resistência... Não, eu vou explicar por que eu cortei, porque, na verdade, isso está embutido na cama de tudo que foi dito. Por quê? A partir do momento que resistência é resistir e é exposição e composição, é impossível fazer qualquer tipo de composição se não tiver encontro. É impossível você compor algo se você não tiver encontro. Então, quando você fala composição, você não pode situar ou pensar a composição se você não tiver encontro. Seja encontro com o outro, com o espaço, com o tempo e com qualquer outra coisa. O encontro, na verdade, ele está embutido nessas relações todas. O encontro está embutido justamente na busca desse outro conceito que eu estou chamando de treinamento. Desse outro conceito de resistência. Você só resiste, você só treina, e você só cria outros modos de existência a partir da experiência que você tem nos encontros. Não tem outra maneira de se pensar. Então, na verdade, a gente falou de encontro o tempo todo, sem falar a palavra encontro. Só isso. Então, vamos... Não, só para antes, né, pessoal, nós estamos plenamente conscientes, né, gente, da falta de tempo que acompanhou os 3 dias do simpósio, o que nos deixa muito felizes. Nós estamos maravilhados com a participação de todos. Nunca imaginávamos que fosse ter
tanto interesse em conversar sobre esses assuntos que a gente queria conversar. Para um próximo, com certeza, é a primeira coisa que a gente vai tentar repensar e reorganizar, porque as pessoas não conseguiram ser ouvidas, não conseguimos ter o tempo que seria minimamente confortável para a gente se expor e amadurecer coisas bacanas que apareceram e agora não dá mais. Mas, muito obrigado. Realmente estamos de queixo caído, eu acho. Obrigada, né, nós do grupo, o Lume, o projeto temático, agradecemos muito o interesse, a participação, enfim, de todos que tornaram esses 3 dias incríveis assim para nós. Eu gostaria de dizer como E mais os da internet, que a gente pensou, os da internet, que o ano que vem, a gente já começou a conversar esse ano, que a gente vai fazer o ano que vem num outro formato, mais pensando numa participação maior, pensando num lugar que tem um open space, pensamos até em fazer uma mesa onde tivermos 2 convidados e vamos sortear alguém que está assistindo para estar aqui junto na mesa também, que a gente achou bem legal essa ideia. Então, a gente sortear alguém daí para estar aqui junto com os convidados, quer dizer, um convidado que está aí para colocar e para se colocar e dar o tempo, exatamente o mesmo tempo para ele. Então, a gente está pensando em outras possibilidades e outras relações. Então, o ano que vem, acho que se vocês quiserem estar aqui de volta, sejam bem-vindos. E a gente vai pensar numa participação mais efetiva, com um tempo mais estendido, e etc, etc, etc. Tá bom? Eu fico muito agradecido mesmo da participação e espero que o ano que vem a gente tenha outras surpresas boas como essa. Tá bom? Obrigado a todos.